Olá, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Pessoal, a gente está vivendo os últimos dias. Eu observo aí que a gente está vivendo um grande impasse nesses últimos dias. O que é avivamento? O que quer dizer avivamento? O que é avivamento na vida do crente? O avivamento é muito importante, mas as pessoas estão confundindo, principalmente hoje, as igrejas hoje já formadas, com seu círculo, né, já com seu status, ela dificilmente, não estou generalizando, mas a maioria dessas igrejas grandes e famosas, elas não vão querer uma pessoa inteligente na sua congregação, na sua igreja. Por que eu digo isso? Porque o avivamento torna o cristão inteligente na palavra. Às vezes você pode ser inteligente na sua profissão, na sua cultura, no dia a dia, mas às vezes você é um cristão, desculpa a palavra, mas é essa, um analfabeto na realidade cristã. E Jesus disse que se aquele que não tem sabedoria tem que buscar, né? E o avivamento é exatamente isso, é o aperfeiçoamento. E a gente está vendo hoje que as pessoas não estão trazendo o verdadeiro avivamento para a vida das pessoas, né? De maneira que a gente que tem que tomar força, né, estudar e buscar Deus. O primeiro passo a gente já tomou, foi aceitar a realidade de Jesus na nossa vida. Agora vem aceitar Jesus com conhecimento, né? E a gente vai, o avivamento é um processo. E hoje as pessoas estão convidando na televisão, na internet, as pessoas para cultuar, chamando que vai ter um grande avivamento, que Deus fez um grande avivamento, e quando você assiste, você vê simplesmente as pessoas ali pulando, cantando, chorando, e você percebe que aquilo não é avivamento pela palavra de Deus, e simplesmente uma emoção. Aí quando você sai dali, aquela pessoa torna a mesma pessoa de antes, e não mudou nada a sua atitude, não mudou nada a sua realidade cristã. É o que a gente vê por aí. Então, de nada adiantou aquele pulo, aquela emoção. E emoção é uma coisa que é da carne mesmo. Você escuta uma palavra boa, uma palavra amiga, uma palavra que mexe com o seu coração, desde que pode ser da palavra de Deus, pode ser qualquer outra palavra, mexeu com o seu sentimento, você se emociona, enfim. Mas o avivamento em Cristo, ele é um processo de aprendizado. Então vamos aprender o que é avivamento, para você não ser enganado. 1 Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 5, ou melhor, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, avivamento é um processo. Então, você aceitou a Jesus Cristo, já começa um processo. Então, aquele que trouxe você, o Espírito Santo trouxe você para Deus, ele é capaz de processar na sua vida agora o conhecimento da realidade. Porque de que adianta você se formar em um advogado se você não tiver um estágio? O estágio é exatamente para você criar, né, ali qualidade, criar ali prática. Então o cristianismo é a mesma coisa. Aceitou Jesus, já quer ser pastor, já quer pregar, já quer... Então não é assim. Então é um processo. Então aqui diz aqui, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então até que Jesus venha nos buscar é um aprendizado. Então eu gosto muito de ir numa igreja que tem Bíblia, que tem palavra de Deus, que tem ensinamento, que o pastor está pregando dentro de uma base bíblica. Esse negócio de contar história de conflito social, contar testemunho e essas coisas que às vezes fogem do contexto avivamento, né, torna as pessoas talvez aparentemente ali convencidas e não convertidas, tá? Então vamos lá. Então avivamento, primeiro ponto, é um processo, tá? É um processo de realidade, do seu papel na vida cristã. Você é o autoconhecimento. Você se conheceu, você reconheceu que o seu lugar é com Cristo, é com Deus. Então já é uma característica do avivamento. Tá? O segundo ponto é o repúdio ao mundo. Mas aonde está escrito isso? Tá? Você vai ver em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Paulo dizendo que as coisas que passaram, deixaram para trás, ele considera como esterco, não serve mais para ele viver. E as pessoas hoje estão saindo do mundo,
levando nas suas bagagens o mundo para dentro das igrejas, e aí não adianta nada. Se você ia perder a salvação lá no mundo, você vai perder a salvação dentro da igreja. Então você está perdendo tempo. Isso não é avivamento. Deus não leva em conta o que você pula, o que você fala em línguas, o que você chora, o que você esperneia. Deus leva em conta o processo de santificação na sua vida. A maneira com que você vai a cada dia se habituando ou mudando suas atitudes. Porque, claro, Deus entende que nós também não conseguimos mudar as nossas atitudes de um dia para a noite. É um processo, então, um processo dentro da palavra de Deus. Então, por isso que é importante os cultos, as igrejas verdadeiras, elas trabalharem na palavra de Deus, ok? Terceira coisa, meta objetivo. Filipenses capítulo 3, versículo 11, ele dá essa dica, diz assim, ó, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Olha Paulo dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele não alcançou ainda a perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo o passado, avançando para a frente pelo prêmio da sabedoria em Jesus Cristo. Olha que importante. Paulo dá um exemplo de meta, de objetivo. O cristão, o cara que está avivado com Cristo, a mulher que está avivada com Cristo, ela esquece o ex, esquece as brigas, esquece os problemas lá para trás, esquece as tragédias lá para trás, ele começa a ter uma vida nova em Cristo Jesus. Esse é um processo de avivamento. Então, quando você vê uma pessoa com essa atitude, você fala, epa, aquele ali está no processo de avivamento. Então, isso que é importante, né? Você ter essas qualidades. Não tendo isso, não está no processo de avivamento. Quarta coisa que caracteriza o avivamento, Filipenses capítulo 3, versículo 20, desejo de ir para o céu. Eu não estou vendo isso. A maioria das igrejas estão desejando carro, desejando riqueza, desejando BMW. Hoje você vê o programa de televisão nos congressos de vitória, triunfalismo, né? As pessoas não querem viver uma vida digna, né, regada só com a misericórdia de Deus. As pessoas só querem ser de Deus se elas terem os seus objetivos alcançados. E a gente tem uma larga experiência nisso, que a Bíblia diz que nossa vida não consiste naquilo que nós temos, em sim Cristo Jesus. Então, isso aí dá para pano para manga, como diz o outro. Então, mas veja só o que está escrito. Mas a nossa cidade, Filipenses 3,20, está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Observa a mulher de Jó, por exemplo. Quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, ela foi e na caminho, quando Deus mandou aquela chuva de fogo ali para destruir aquela coisa pecaminosa que estava ali, ela foi e olhou para trás, ou seja, ela desejou as coisas do mundo. Ela desejou as coisas lá do mundo, as suas riquezas, os seus impérios. Ela desejou, e ali mesmo ela ficou, porque a ordem de Deus foi não olhar para trás, não cobiçais aquilo que não é bom para o seu lado espiritual. Então, o quarto processo de avivamento é desejo de ir para o céu. E a quinta coisa e a última, poderia falar até umas 10 aqui, mas vou falar a quinta e a última, hospitalidade. Uma pessoa que está no processo de avivamento, ela é hospitaleira. Olha quando João escreve a terceira carta de João lá para Gaio, para Diótrefes, e ele fala ali, recomendar, né? Que ele fala sobre hospitalidade, que as pessoas, uns atendiam a ele bem, outros não, né? Paulo também fala sobre essa hospitalidade, né? Saudai a Áquila e Príscila, né? Enfim, então o cristão tem que ter essa hospitalidade. Você chega numa igreja hoje, eu já fui numa igreja, por 2 vezes, nem apresentado eu fui. Nem apresentado eu fui, pessoal. Isso é uma falta de educação cristã muito grande. É uma igreja que não tem avivamento, que não trata bem os seus membros, que não trata bem os seus convidados. Se eu for numa casa e não ser bem tratado, eu não vou voltar mais. E a casa de Deus é casa de oração. E as pessoas tratavam a pessoa vem de longe. E as pessoas vêm de longe para falar, para dar um testemunho, para dar uma palavra. E as igrejas hoje simplesmente não têm esse costume, perderam esse bom costume de tratar as pessoas
principalmente as pessoas de Deus como pessoas legais. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 18. Paulo foi bem tratado, é muito, né? Ele fala aqui no capítulo 4, que eu vou ler para você. Então você lê lá, eu estou aqui com o texto aqui, mas não vou ler para finalizar. Paulo lá em 4, Filipenses 4, 18, e nos 8 ali ele fala, ele agradece o pessoal pela hospitalidade. Muito obrigado, vocês foram, né, foram muito mais abundantes do que eu precisava. Paulo agradecendo. Então, aquela igreja estava num processo de avivamento, de reconhecimento de Deus. Então, pessoal, não se engane, tá bom? Fique na paz, seja um crente avivado, porque avivamento é algo muito bom para a vida de um cristão. Ok? Valeu, um abraço.